Caminhoneira desafia policial e revela escândalo que avala toda a comunidade. Era uma manhã qualquer em San Pedro, mas Juliana sabía que aquel día sería diferente. Con el rugido del motor de su camión, ella cortó la nebua que envolvía las ruas de la pequeña ciudad. Mas lo que parecía ser una entrega común de mercaderías transformóse en un pesadelo. En el portón de la delegacia, algo la fue frenar bruscamente. Un hombre carismático, mas con un olhar que helaba a la alma, conversaba con dos hombres sombríos. War estaba cargado de tensión. ¿Qué será que está rolando?, pensó Juliana, su instinto apurado a alertando. Aulecer del camión, oyó risadas y susurros abafados. Un no se formó en su estómago. E então ela viu. No. Pequeno grupo de moradores, uns poucos desesperados, outros com expressões de resignação, se aglomerava na esquina da rua. A amiga de Juliana, Ana, estava no meio da confusão, seu rosto pálido, com olhos cheios de raiva e desespero. Ela não faria isso, pensou Juliana, lembrando das longas noites em que sua amiga a apoiara em suas escolhas como caminhoneira em um mundo dominado por homens. Naquela hora, Juliana decidiu investigar. Ao longo do dia, ameaças sutis começaram a surgir. Um telefonema anônimo, um alerta de perigo ecoando como um eco no fundo de sua mente. Juliana, você se meteu onde não deveria, dizia a voz, fria e direta. Mas a determinação dela crescia. Ela não podia deixar Ana pagar por algo que não fez. Com passos rápidos, ela se aproximou de um repórter investigativo chamado Marco, um homem que havia perdido a fé nos poderes e que tinha sua própria lista de contas a ajustar. Ele também se interessava por Carlos e suas ligações misteriosas envolvendo o crime na cidade. Estamos entrando em um jogo perigoso, Juliana, avisou ele, a preocupação visível em seu olhar. O medo e a urgência misturavam-se em seu peito enquanto ela concordava em seguir em frente com o plano. As revelações começaram a jorrar. Um vídeo, um simples arquivo que passaria de um celular para outro. Nele, Carlos aparecia em uma reunião clandestina com pessoas ligadas a uma rede de tráfico que explorava as vulnerabilidades da cidade. O coração de Juliana batia descompassado, aperto na garganta. Como ela poderia expor seu próprio poderia e ao mesmo tempo proteger a amizade que era tudo para ela? Quando o vídeo finalmente chegou às mãos de Juliana, a verdade começou a se espalhar como fogo em palha seca. Estamos fazendo isso, ela exclamou para Marco, seu olhar brilhando de determinação. Mas a dúvida também tomava conta dela. O que seu envolvimento poderia significar para sua família? O medo de represálias pesava em sua mente. Assim, um clima de incerteza ameaçava seu coração. As vozes na cidade começaram a dividir opiniões. A situação estava prestes a explodir. A tensão era palpável. Juliana sabia que cada movimento contava. Por trás de cada risada do delegado havia a sombra da corrupção, e ela estava prestes a cruzar a linha. Mas, e a sua própria história? O que mais poderia a vida esconder dela? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Juliana segurou o celular com as mãos tremendo, o vídeo pulsando com a verdade oculta. Estamos fazendo isso.
Ela mal podia acreditar no que estava prestes a fazer. Mas antes que pudesse reagir, seu telefone vibrou uma vez mais, cortando o ar pesado de tensão. Era uma mensagem de Ana. Juliana, preciso te ver. Urgente. Coração na boca. Ela correu de volta para o caminhão, cada passo pesado com o peso do que estava em jogo. Quando chegou ao ponto de encontro, encontrou Ana encostada em uma parede, com a expressão sombria e preocupada. O que está acontecendo? Perguntou Juliana, com um aperto no peito. Ana hesitou, olhando ao redor como se as sombras pudessem escutá-las. Não sou a única em apuros. O delegado Carmos está enredado em muito mais do que você imagina. Ele não é só o homem de confiança da cidade. Ele está envolvido com coisas que vão contra tudo o que acreditamos. E naquelas palavras, Juliana sentiu o mundo desabando sobre ela. Como assim? O que você sabe? Ana respirou fundo, as lágrimas ameaçando brotar. Recebi um aviso, e não eram só ameaças. Fui procurada por alguém que sabe demais. E eles estão certos de que eu sei de algo que não deveria. Isso é muito maior que nós, Juliana. Ele já está tentando silenciar as pessoas. Um frio correr pela coluna de Juliana. Silenciar? Como? O mesmo grupo que ele encontra. Eles fazem coisas terríveis. Drogas, tráfico e mais. Eu o vi. Ele está sujo até o pescoço. As palavras de Ana eram como facadas. Era uma bomba prestes a explodir. E Juliana sentia o estalo no ar. Precisamos fazer algo, Juliana disse, decidida. Mas uma voz ecoou em sua mente. E se estivéssemos jogando tudo fora? A dúvida a consumia. De repente, um barulho alto ecoou na rua. Um carro passou rapidamente e em um instante tudo mudou novamente. O veículo parou bruscamente e 4 homens saíram, todos vestidos de preto. Juliana e Ana se entreolharam, os olhos arregalados de pavor. Vamos! Gritou Juliana, puxando Ana para trás de um poste, sua mente acelerando, cada batimento parecendo ecoar em seus ouvidos. Mas a realidade se despedaçou de novo, quando um dos homens se virou. O rosto era familiar. Era Marco. Marco? Juliana gritou sem entender, mas o repórter olhou para ela com um olhar que não reconhecia. Frio, sem emoção. Juliana, você não deveria estar aqui, ele disse, sua voz calma, mas cortante. Foi então que a luz da verdade caiu sobre Juliana como um raio. A mensagem de Marco não era de cooperação, mas de manipulação. Ele estava por trás de tudo, o agente duplo que ajudava Carlos. Você está do lado errado, Marco disse, um sorriso cruel se formando em seu rosto. E agora, acha que vai escapar? Juliana sentiu sua cabeça girar. Todo o suporte, toda a confiança que tinha nela havia se esvaído. Não, isso não pode ser verdade. Suas palavras mal saíram, enquanto a realidade colidia em sua mente em uma tempestade caótica de traição. Ela mal tinha tempo de pensar, mas foi naquele momento que uma sirene começou a tocar ao longe, e os homens se prepararam, prontos para atacar. Ana, corre! Juliana gritou. Mas antes que pudesse se mover, Marco avançou. O golpe foi rápido, mas a dor foi profundo, e tudo escureceu. No meio do caos, o único pensamento que pairava na mente confusa de Juliana era: como ninguém viu isso chegando? O que mais estava escondido sob a superfície daquela cidade pacata? Uma reviravolta havia explodido seu mundo em pedaços, e ela estava prestes a descobrir que nem tudo era o que parecia. O que significava isso para a amizade que desprezou? A verdade era mais cruel do que ela poderia imaginar. Juliana acordou em um pesadelo, a dor latejando na cabeça. O chão duro era gélido e seu corpo doía. Confusa, abriu os olhos e olhou ao redor. Estava no fundo de um pequeno armazém, as paredes congeladas pela falta de luz. Um só feixe iluminava o lugar, e ali,
Em meio à penumbra estava Marco. Ele se aproximou lentamente, seu olhar penetrante como um punhal. Muito bem, você finalmente acordou, disse ele, com um sorriso irônico. Pensou que poderia se livrar de mim assim tão fácil? O pânico subiu em Juliana como um incêndio. Ela puxou-se para trás, mas as mãos estavam atadas. O que você quer de mim, Marco? Você me enganou. Você estava com Carlos o tempo inteiro. Ele deu uma risada baixa. Enganada? Não, querida. Eu apenas soube como jogar o jogo. E mais importante, com quem jogar. O riso dele tinha um toque de frieza que gelava a espinha de Juliana. Você e sua pobre amiga estão em apuros que não conseguem imaginar, e não são só ameaças. De repente, a porta do armazém se abriu e um homem alto entrou. Era Carlos, o delegado. Hora de ver a verdade, Juliana, disse ele, com um tom de superioridade que a irritava. Você pensou que conhecia a justiça, mas aqui somos nós que fazemos as regras. Juliana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O vídeo, a amizade, tudo havia se torcido numa trama de traição e mentiras. Você está por trás disso, não está? Coagindo as pessoas, manipulando os fatos. A raiva agora queimava em seu peito. Por que, Carlos? Por que você faria isso? Ele se aproximou, a expressão sombria. Porque é assim que o mundo funciona. E você, minha cara, está no lugar errado na hora errada. Olhando para Marco, Carlos fez um gesto. Leve-a. Eu tenho planos para ela. A porta se fechou com um estrondo e Marco a puxou para fora. Juliana lutou, mas as mãos estavam imobilizadas. As inseguranças da cidade se revelavam como uma teia. Cada fio entrelaçado com corrupção. O medo a paralisava, mas uma ideia, uma faísca de esperança, começou a crescer. Ana, preciso encontrá-la. Quando chegaram ao estacionamento, mais pessoas saíram de uma van escura, suas faces ocultas. Marco encarou aquelas sombras e pela primeira vez hesitou. Isso não faz parte do plano, sussurrou. E então um dos homens se virou. Era um rosto conhecido. Tânia, uma conhecida de Juliana, que até então se pensava uma simples funcionária pública. Você! Gritou Juliana, reconhecendo-a. O que você está fazendo aqui? Mas a resposta veio em forma de um sorriso ameaçador. Oh, querida, você nunca soube o quão envolvida eu realmente estava. Carlos não é o único que tem interesses na cidade. Juliana ficou em choque. As peças começaram a se encaixar. Tânia estava ligada a um dos maiores esquemas de tráfico. Como ela pôde? Você está do lado deles? Por quê? Porque também tem um jogo a jogar, respondeu Tânia, com desdém. Você acha que a verdade a salvará? Não, Juliana. A verdade pode ser um fardo, e pessoas como nós sabem como fazer os fardos desaparecerem. A tensão aumentou, e Marco olhou para os outros homens. Isso não está autorizado. Precisamos dela viva para a nossa investigação. Ele gritou, mas a determinação nos olhos de Tânia mostrava que eles não iriam recuar. Os homens começaram a se aproximar, e o pânico tomou conta de Juliana. Um deles tinha uma faca, e a visão do metal refletindo a luz fez seu coração disparar. Sentiu um nó na garganta. O que poderia acontecer a seguir? Era um abismo profundo, e ela estava prestes a cair. Então, uma sirene estondou ao fundo. As luzes vermelhas iluminavam a noite, e o som da polícia se aproximando quebrava a tensão do ar. Tânia congelou, e nesse instante, Marco fez uma escolha. Vamos, é nosso momento. Ele puxou Juliana pelo braço, e todo o seu ser gritou por liberdade. Mas, antes que pudesse sair, um grito cortou o ar. Juliana, não! Era Ana. Ela estava de pé, a poucos metros, seus olhos transbordando de desespero. Tudo o que Juliana acreditava ser verdade estava desmoronando ao seu redor. E entre a insanidade da cena, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente poderia ser de confiança? Enquanto fugiam para a escuridão,
Juliana percebeu que as alianças estavam se desfazendo e que o seu mundo não fazia sentido. A verdade estava mais distante do que nunca. E o que mais estava oculto sob a superfície daquela cidade? As peças se moviam, e um novo jogo se iniciava, com suas esperanças e medos em um tabuleiro desconhecido. Juliana estava prestes a se lançar na escuridão quando Ana gritou o seu nome. O coração dela disparou. Ana, o que você está fazendo aqui? A pergunta escapou como um sussurro, se perdendo no caos. Mas a resposta que não esperava veio na forma de lágrimas nos olhos da amiga. Juliana, é uma armadilha! Ana gritou, um desespero no olhar que fez a pele de Juliana se arrepiar. Eles sabem sobre você, sobre o vídeo. Antes que Juliana pudesse processar, um dos homens encapuzados se virou para Ana. Calha a boca, você não deve estar aqui. Sua voz era ameaçadora. Uma lâmina pronta para cortar. Marco, sempre ali, soltou um riso nervoso. Agora, o jogo é muito maior do que você pensa. Uma verdadeira tempestade. Tânia aqui está prestes a mostrar como tudo funciona. Juliana trocou olhares com Tânia, que agora parecia ser uma peça-chave no quebra-cabeça. Você está do lado deles? Ela não podia acreditar. Tânia, a mulher que sempre ajudava na comunidade, agora revelava uma faceta obscura. O horror da situação a envolvia como uma névoa densa. Tudo o que você viu, Juliana, não é bem assim, disse Tânia, com um sorriso que não reachava os olhos. Carlos me confiou muito. Ele trata isso como um negócio, e você se tornou um peão indesejado. Os homens começaram a se mover, cercando Juliana e Ana, e em meio ao pânico, tudo parecia um filme de terror. Precisamos de uma saída, gritou Ana, puxando Juliana para trás dela. Mas a coragem da amiga não parecia suficiente. Nesse momento, algo cortou o ar. Um tiro ecoou como trovão, e o chão pareceu balançar sob eles. Todos congelaram. O homem com a faca, que estava perto de Tânia, colapsou, e um golpe de realidade atingiu Juliana como um soco no estômago. Flea! Gritou um novo rosto. Um policial em uniforme se precipitava em direção a eles. A confusão reinou e as vozes se misturaram em gritos e perguntas. Juliana não sabia se devia sentir alívio ou mais medo. A confusão pulsava em seu peito. Um segundo tiro ecoou. Outro homem caiu. Mas agora havia disparos a mais, como um rompimento de um balão que estava prestes a estourar. Juliana olhou para Ana, ambas compartilhando o mesmo terror sem palavras. Marco, o traidor, observou impotente a cena, sua expressão desconcertada. Saia daqui, ordenou o policial. Mas quando Ana estava quase pensando em correr, mais figuras vestidas de preto saíram do nada e o pânico tomou conta novamente. É uma emboscada, o policial gritou, mas uma sombra do passado se ergueu. No meio da balbúrdia, Carlos surgiu, com um olhar que misturava raiva e frustração. Temos que acabar com isso agora mesmo, gritou ele. Juliana sentiu uma onda de nauseante tensão. Carlos era parte disso? Seu coração quase parou. E então, a revelação chocante. Carlos não era só o delegado. Ele era, na verdade, o líder de uma rede complexa que se estendia por toda a cidade. Você nunca deveria ter se envolvido, Juliana. Todos usam máscaras e todos têm algo a esconder. Ele não era um simples homem de justiça, mas um maestro de todo. O terror que destroçava a cidade. Mas você, a voz de Juliana hesitou, tentando juntar as peças. Você enganou todos nós. E Ana, o que você sabe sobre ela? Ah, Ana, você não sabe mesmo. Ela está mais envolvida do que jamais poderia imaginar. A afirmação pairava no ar, como se o raio tivesse cortado no silêncio. Ana ficou pálida, a verdadeira essência de sua vida batendo à porta. Não, gritou Juliana, horrorizada. Ana, o que você fez? Mas antes que Ana pudesse responder, todas as luzes do estacionamento se apagaram, mergulhando tudo em trevas. E a última coisa que Juliana lembrou
foi um grito de desespero e a sensação das mãos de Ana se afastando delas, antes que tudo se tornasse um abismo de silêncio. Quem eram realmente seus amigos? De quem poderia confiar? As sombras dançavam ao redor enquanto as verdades se desnudavam, e só restava uma pergunta: quem sobreviveria a este jogo mortal? Juliana estava prestes a se lançar na escuridão quando Ana gritou seu nome. O coração dela disparou. Ana, o que você está fazendo aqui? A pergunta escapou como um sussurro se perdendo no caos, mas a resposta que não esperava veio na forma de lágrimas nos olhos da amiga. Juliana, é uma armadilha, Ana gritou, um desespero no olhar que fez a pele de Juliana se arrepiar. Eles sabem sobre você, sobre o vídeo. Um frio na espinha tomou conta de Juliana, a realidade da situação a atingindo como um soco. Antes que Juliana pudesse processar, um dos homens encapuzados se virou para Ana. Calha a boca, você não deve estar aqui. Sua voz era ameaçadora, uma lâmina pronta para cortar. Marcos, sempre ali, soltou um riso nervoso. Agora, o jogo é muito maior do que você pensa, uma verdadeira tempestade. Ana aqui está prestes a mostrar como tudo funciona. Juliana trocou olhares com Tânia, que agora parecia ser uma peça-chave no quebra-cabeça. Você está do lado deles? Ela não podia acreditar. Tânia, a mulher que sempre ajudava na comunidade, agora revelava uma faceta obscura. O horror da situação a envolvia como uma névoa densa. Tudo o que você viu, Juliana. Não é bem assim, disse Tânia, com um sorriso que não reachava os olhos. Carlos me confiou muito. Ele trata isso como um negócio e você se tornou um peão indesejado. Os homens começaram a se mover, cercando Juliana e Ana, e em meio ao pânico, tudo parecia um filme de terror. Precisamos de uma saída, gritou Ana, puxando Juliana para trás dela. Mas a coragem da amiga não parecia suficiente. Nesse momento, algo cortou o ar. Um tiro ecoou como trovão e o chão pareceu balançar sob eles. Todos congelaram. O homem com a faca, que estava perto de Tânia, colapsou, e uma onda de adrenalina percorreu o chão. Fuja! Gritou um novo rosto. Um policial em uniforme se precipitava em direção a eles. A confusão reinou, e as vozes se misturaram, em gritos e perguntas. Juliana não sabia se devia sentir alívio ou mais medo. A confusão pulsava em seu peito. Um segundo tiro ecoou. Outro homem caiu, mas agora havia disparos a mais, como um rompimento de um balão que estava prestes a estourar. Juliana olhou para Ana, ambas compartilhando o mesmo terror sem palavras. Marco, o traidor, observou impotente a cena, sua expressão desconcertada. Saia daqui! Ordenou o policial. Mas quando Ana estava quase pensando em correr, mais figuras vestidas de preto saíram do nada, e o pânico tomou conta novamente. É uma emboscada. O policial gritou, mas uma sombra do passado se ergueu. No meio da balbúrdia, Carlos surgiu, com um olhar que misturava raiva e frustração. Temos que acabar com isso agora mesmo, gritou, e a adrenalina disparou em Juliana. Carlos era parte disso. Seu coração quase parou. Então a revelação chocante. Carlos não era só o delegado. Em uma fração de segundos, ele inverteu a situação. Você nunca deveria ter se envolvido, Juliana. Todos usam máscaras e todos têm algo a esconder. Ele não era um simples homem de justiça, mas um maestro de todo o terror que destroçava a cidade. Mas você, a voz de Juliana, hesitou, tentando juntar as peças. Você enganou todos nós. E Ana, o que você sabe sobre ela? Ah, Ana, você não sabe mesmo. Ela está mais envolvida do que jamais poderia imaginar. A afirmação pairava no ar, como se um raio tivesse cortado no silêncio. Ana ficou pálida, a verdadeira essência de sua vida batendo à porta. Não! Gritou Juliana, horrorizada. Ana, o que você fez?
Ana olhou para Juliana com uma expressão que misturava dor e culpa. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto, mas eu tinha que proteger nossa família. As palavras caíram pesadas no ar, e tudo ao redor pareceu desacelerar. Quem é sua família, Ana? Juliana questionou, a ruga em sua testa se aprofundando. Os homens que estão aqui, Ana disse, seu olhar se perdendo. Eu sou parte nessa rede. Meu irmão, ele está no jogo. Eu fiz acordos, Juliana. Tudo isso faz parte de um plano muito maior para controlar a cidade. E agora você está no meio disso. Juliana sentiu o chão tremer sob seus pés. A realidade do que estava acontecendo a atingiu como um tsunami. Você me usou? Não, Juliana. Eu não queria. Eu não sabia que tudo isso chegaria a você. Ana gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles prometem proteção, segurança, mas agora não tenho saída. Juliana estava aturdida. Toda a sua amizade estava em pedaços, sua vida em perigo. Então, uma última linha de defesa. Ana, você tem que sair disso. Juntas podemos. Não conseguiu terminar a frase. O barulho da sirene se aproximando ficou mais intenso e as sombras começaram a se encerrar. As verdades e mentiras se entrelaçavam em uma dança caótica. Nesse momento, as luzes se apagaram novamente e um estrondo profundo ecoou pelo ar. Analisando cada movimento, Juliana entendeu que a confiança que tinha em Ana, em Marco, em Carlos, era uma ilusão, e enquanto a realidade desmoronava à sua frente, uma única dúvida ecoava em sua mente. De quem ela realmente poderia confiar agora? A luta que veio a seguir seria pela verdade ou pela sobrevivência. Juliana estava prestes a se lançar na escuridão quando Ana gritou seu nome. O coração dela disparou. Ana, o que você está fazendo aqui? A pergunta escapou como um sussurro se perdendo no caos, mas a resposta que não esperava veio na forma de lágrimas nos olhos da amiga. É uma armadilha, Ana gritou, um desespero no olhar que fez a pele de Juliana se arrepiar. Eles sabem sobre você, sobre o vídeo. Um frio na espinha tomou conta de Juliana. A realidade da situação a atingindo como um soco. Antes que Juliana pudesse processar, um dos homens encapuzados se virou para Ana. Calha a boca, você não deve estar aqui. Sua voz era ameaçadora, uma lâmina pronta para cortar. Marco, sempre ali, soltou um riso nervoso. Agora, o jogo é muito maior do que você pensa. Uma verdadeira tempestade. Tânia aqui está prestes a mostrar como tudo funciona. Juliana trocou olhares com Tânia, que agora parecia ser uma peça-chave no quebra-cabeça. Você está do lado deles? Ela não podia acreditar. Tânia, a mulher que sempre ajudava na comunidade, agora revelava uma faceta obscura. O horror da situação a envolvia como uma névoa densa. Tudo o que você viu, Juliana, não é bem assim, disse Tânia, com um sorriso que não reachava os olhos. Carlos me confiou muito. Ele trata isso como um negócio e você se tornou um peão indesejado. Os homens começaram a se mover, cercando Juliana e Ana, e em meio ao pânico, tudo parecia um filme de terror. Precisamos de uma saída, gritou Ana, puxando Juliana para trás dela. Mas a coragem da amiga não parecia suficiente. Nesse momento, algo cortou o ar. Um tiro ecoou como trovão e o chão pareceu balançar sob eles. Todos congelaram. O homem com a faca, que estava perto de Tânia, colapsou e uma onda de adrenalina percorreu o chão. Fuja! Gritou o novo rosto. Um policial em uniforme se precipitava em direção a eles. A confusão reinou e as vozes se misturaram em gritos e perguntas. Juliana não sabia se devia sentir alívio ou mais medo. A confusão pulsava em seu peito. Um segundo tiro ecoou. Outro homem caiu, mas agora havia disparos a mais, como um rompimento de um balão que estava prestes a estourar. Juliana olhou para Ana, ambas compartilhando o mesmo terror sem palavras. Marco traidor,
observou impotente a cena, sua expressão desconcertada. Saia daqui, ordenou o policial. Mas quando Ana estava quase pensando em correr, mais figuras vestidas de preto saíram do nada, e o pânico tomou conta novamente. É uma emboscada, o policial gritou, mas uma sombra do passado se ergueu. No meio da balbúrdia, Carlos surgiu, com um olhar que misturava raiva e frustração. Temos que acabar com isso agora mesmo, gritou, e a adrenalina disparou em Juliana. Carlos era parte disso. Seu coração quase parou. Então, a revelação chocante. Carlos não era só o delegado. Em uma fração de segundos, ele inverteu a situação. Você nunca deveria ter se envolvido, Juliana. Todos usam máscaras e todos têm algo a esconder. Ele não era um simples homem de justiça, mas o maestro de todo o terror que destroçava a cidade. Mas você, a voz de Juliana hesitou, tentando juntar as peças. Você enganou todos nós. E Ana, o que você sabe sobre ela? Ah, Ana, você não sabe mesmo. Ela está mais envolvida do que jamais poderia imaginar. A afirmação pairava no ar como se um raio tivesse cortado no silêncio. Ana ficou pálida, a verdadeira essência de sua vida batendo à porta. Não, gritou Juliana, horrorizada. Ana, o que você fez? Ana olhou para Juliana com uma expressão que misturava dor e culpa. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto, mas eu tinha que proteger nossa família. As palavras caíram pesadas no ar e tudo ao redor parecia desacelerar. Quem é sua família, Ana? Juliana questionou, a ruga em sua testa se aprofundando. Os homens que estão aqui, Ana disse, seu olhar se perdendo. Eu sou parte dessa rede. Meu irmão, ele está no jogo. Eu fiz acordos, Juliana. Tudo isso faz parte de um plano muito maior para controlar a cidade. E agora você está no meio disso. Juliana estava aturdida. Toda sua amizade estava em pedaços, sua vida em perigo. Então, uma última linha de defesa. Ana, você tem que sair disso. Juntas podemos? Não conseguiu terminar a frase. O barulho da sirene se aproximando ficou mais intenso. E as sombras começaram a se encerrar. As verdades e mentiras se entrelaçavam em uma dança caótica. Nesse momento, as luzes se apagaram novamente e um estrondo profundo ecoou pelo ar. Analisando cada movimento, Juliana entendeu que a confiança que tinha em Ana, em Marco, em Carlos era uma ilusão. E enquanto a realidade desmoronava à sua frente, uma única dúvida ecoava em sua mente: de quem ela realmente poderia confiar agora? A luta que veio a seguir seria pela verdade ou pela sobrevivência? E então, uma explosão ensurdecedora despedaçou a noite. Os fragmentos de um carro atingiram o chão. Os homens de preto foram lançados para o lado e, em meio ao caos, um novo grupo apareceu. Eram policiais, mas não apenas quaisquer policiais. Juliana reconheceu a figura à frente. Era um amigo de seu pai, um homem que sempre a apoiara. Juliana, estamos aqui para te ajudar, gritou o oficial, e em sua voz havia um desespero que fez o coração dela disparar. Mas quando ela olhou ao redor, viu algo que a deixou em choque. Entre os novos líderes da operação, estava ninguém menos que Tânia. Você não pode confiar neles. Juliana, Tânia gritou. Eles estão do lado errado. O mundo parou. Ana se virou, o choque estampado em seu rosto. O que está acontecendo, Tânia? Eles não são os heróis que pensam que são. Seu pai estava investigando tudo. Isso, e agora você está na linha de fogo. Ele está. Tânia hesitou, olhando rapidamente para os lados como se alguém pudesse ouvir. Ele está envolvido nisso tudo. A revelação ficou no ar como um raio. O que Tânia disse parecia um pesadelo, uma traição que desmoronava o pouco que restava da segurança de Juliana. E elas estavam cercadas. As opções estavam se esgotando, e agora tudo parecia um jogo muito maior do que podiam controlar.
O que mais poderia estar escondido nas sombras? Que outro segredo se desgastava à sua volta, esperando para serem revelados? Juliana ficou paralisada, absorvendo as palavras de Tânia. Meu pai, o que você está dizendo? A voz dela tremia, cheia de incredulidade. Todo o horror da situação se aglomerava em sua mente como um furacão. Ana estava ao seu lado, atônita. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Mas Tânia parecia segura de si, o olhar revelando uma frieza que cortava como um gelo. Estou longe de mentir, Ana. Seu pai trabalha para Carlos. Ele estava dentro de tudo isso, tentando derrubar a rede por dentro, até que se tornou um problema. E eu também. Fui envolvida porque pensei que poderia salvar a cidade. Mas agora vocês duas estão no centro do furacão. Juliana respirou fundo, com a mente em conflito. O homem que ela respeitava, que sempre foi uma referência de justiça, agora parecia parte do problema. A verdade era mais sombria do que tinha imaginado. Um grito repentino ecoou no ar. A sirene cortando o clima de tensão, e um homem surgiu às pressas na entrada do estacionamento. Rápido. A polícia está aqui para prender todos vocês. O homem vestia um colete, mas seu olhar era sombrio e traiçoeiro. Juliana reconheceu a silhueta. Era Marco. Vocês não vão escapar, gritou ele, a voz carregada de um frenesi sádico. Ele estava quase histérico. Mas a presa tinha mudado. Agora, eles não eram mais apenas peões. Eram os protagonistas de uma trama muito maior. No momento em que Marco se aproximou, um barulho estrondoso surgiu de fora. Um carro em alta velocidade despencou em direção a eles. Os pneus rangendo na asfalto. A cena se desenrolou em câmera lenta. Todos se voltaram, espantados, quando o carro virou bruscamente e uma figura reconhecível saltou da porta. Era o delegado Carlos. Você está preso, Marco. Carlos gritou, e a determinação em sua voz enviou um arrepio pela espinha de Juliana. Ele parecia diferente, quase como se tivesse uma nova energia, um novo propósito. Mas então, em um giro inesperado, Carlos puxou algo do bolso, um revólver. Cale a boca, Juliana. Se você não estivesse aqui, nada disso teria acontecido. A tensão explodiu, e o ambiente ficou pesado, quase palpável. Você está louco, gritou Tânia, tentando desviar a atenção. Mas nesse instante, uma explosão ensurdecedora irrompeu ao fundo, fazendo todos se encolherem. Luz e fumaça preencheram o espaço. Juliana estava em choque, os sons de gritos e o caos cercando-a. O que foi isso? Ana gritou, agarrando o braço de Juliana. O olhar de terror compartilhado entre elas. No meio da confusão, o policial, o amigo de seu pai, caiu, atingido por um tiro disparado de alguma parte obscura do caos. Juliana não tinha certeza se estava sonhando ou acordada. A luta pela verdade se tornara um jogo mortal, e agora o que ela acreditava ter como segurança estava desmoronando. Olhando para Carlos, via um homem transformado, mítico, regido por um lado obscuro que antes não conhecia. Juliana, Ana gritou, puxando-a, mas uma sombra se projetou rapidamente entre elas. A imagem do amigo de seu pai se dissipava em meio a gritos e fumaça. Fuja, ordenou Carlos, mas agora a mensagem estava confusa. Ele era amigo ou inimigo? A dúvida se instalou na mente de Juliana. Distraiam-nos, agora. Tânia olhou para Juliana com um sorriso sombrio que iluminou seu rosto. E foi nesse momento que tudo mudou. Juliana percebeu que Tânia não estava ali para ajudar. A visão da mulher se transformou, revelando uma faceta maquiavélica. Vocês não estão entendendo. Não é apenas sobre vocês. O controle da cidade é o verdadeiro prêmio, e eu pretendo obtê-lo. Um novo entendimento se formava. As peças começaram a se encaixar. Essa não era apenas uma luta pela verdade, mas pelo controle. E todos ao seu redor, incluindo seu pai, estavam jogando um jogo muito mais sombrio
do que Juliana poderia imaginar. E nesse momento, a dúvida consumiu o coração dela. De quem poderia realmente confiar? Apenas então, um disparo ecoou. Outro grito cortou o ar. E entre o caos, tudo o que Juliana sabia sobre amizade, lealdade e justiça desmoronava, deixando apenas escombros e sombras flutuantes na noite. O que mais estava escondido sob a superfície daquela cidade? E quem seriam os verdadeiros vilões? As luzes do estacionamento tremeluziam em um caos de sombras dançantes. O barulho da sirene ainda ecoava ao fundo, enquanto o cheiro de fumaça preenchia o ar. A cena estava prestes a explodir em uma nova onda de desespero. O tempo parecia parar. Juliana olhou para Ana, que estava paralisada diante de Tânia, completamente atordoada. O que mais estavam escondendo dela? A verdade estava se revelando, como um quebra-cabeça, mas as peças não se encaixavam. Juliana, corre! Gritou Ana, puxando Juliana para longe, mas a incredulidade a paralisava. Mas como você pode estar envolvida nisso, Ana? Juliana balbuciou, as palavras mal saindo, a mente girando. O tumulto se intensificava ao redor delas. Marco, de repente, avançou indiferente, um brilho psicopata em seus olhos. No instante seguinte, outra explosão surtiu, fazendo a terra tremer sob seus pés. O pânico se espalhou como fogo em palha. É uma armadilha! Vão nos pegar! Ele gritou, olhando nervosamente para o céu, assim que uma nova onda de fumaça os envolveu. A restrição da realidade se fechou em torno de Juliana e Ana. Mas incorretamente, a verdade se despedaçava. Marco estava perdendo a razão, os olhos dele refletindo uma mania crescente. Juliana empurrou Ana para trás, sua proteção instintiva. O cenário era um furacão de emoções, e o centro da tempestade era ela mesma. E quando achou que tudo poderia piorar, a verdadeira bomba estourou. Um novo grupo de homens apareceu, não uniformizados, mas com olhares decididos. Eles não eram policiais. Droga! Marco exclamou, o desespero estampado no rosto. Eles estão aqui. Precisamos sair. E então tudo virou um pesadelo. Um dos homens se aproximou de Tânia e, abrindo os braços, a puxou para mais perto. Você fez bem em nos chamar, Tânia. Agora vamos limpar essa bagunça. O olhar de Tânia se iluminou com malícia. Você está com eles? Juliana não conseguia entender, e em um movimento rápido, o homem revelou um distintivo. Sou agente da Federal. E li todos os seus movimentos, Juliana. Juliana congelou. Um agente? Como assim? O que você está fazendo aqui? A voz dela ficou mais fraca, a incredulidade se firmando no peito. Quem são vocês? Chegou a hora de a verdade ser revelada. Carlos, Tânia, todos vocês estão jogando comigo. E você, Juliana, é a peça-chave. Ele se virou para ela, e tudo fez sentido como um estalo. Era um plano, um jogo orquestrado, e agora Juliana era o centro. Um nó se formou em sua garganta. A traição vinha de todos os lados. Então tudo isso era uma armadilha? Exatamente, Tânia floresceu em um sorriso intencional. Você se tornou uma ameaça, e precisamos do que sabe. O vídeo, Juliana. O vídeo que você tem. As luzes giraram de forma ainda mais intensa, refletindo na superfície de seus rostos. A traição estava ali, cravada em cada um deles. Mas, no meio da tensão, um relâmpago iluminou a cena. Carlos aparecia, ofegante. Isso não está acontecendo, ele gritou. E antes que Juliana pudesse entender, o verdadeiro impacto ocorreu. Uma voz familiar, longa e invisível, cortou o ar no silêncio. Chega! A voz era firme, absolutamente segura. Juliana virou-se para ver sua mãe, que surgiu com um grupo detrás dela.
Seu coração disparou. Não. Como ela pôde estar aqui? Você não faz ideia do que está acontecendo, mãe. Sei muito bem. Não queria que você estivesse em perigo. Nunca sonhei que você se tornaria parte disso. A voz tremia, mas respondia com força. Agora, os laços que Juliana confiava estavam se desfazendo em um mar de incertezas. Ela estava no epicentro de um jogo maquinado, cercada por figuras que ela deveria amar e confiar. O poder e os enganos giravam na dança da traição. A cada batida de seu coração, a verdade se tornava mais caótica. O que mais estavam escondendo dela? A cidade, a vida, o amor, tudo estava em uma linha fina. E no meio da confusão, uma pergunta ressoava em sua mente. Até onde a lealdade vai antes de se transformar em traição? Enquanto os destinos se entrelaçavam em um mar de segredos, Juliana se questionava quem realmente era inimigo e quem era amigo. As consequências estavam a caminho, e a tempestade estava apenas começando. Juliana ficou paralisada, absorvendo as palavras de Tânia. Meu pai, o que você está dizendo? A incredulidade tomou conta dela. Cada palavra era um soco no estômago. Ana estava ao seu lado, atônita, a expressão dela refletindo a mesma confusão. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo, gritou Ana, tentando afastar a ideia. Mas Tânia parecia segura de si. Os agentes em sua volta trocavam olhares, prontos para agir. Estou longe de mentir, Ana. Seu pai estava infiltrado. Tânia começou, mas antes que pudesse continuar, um novo estrondo ecoou ao redor. O chão tremeu sob os pés de Juliana, e um carro se chocou contra os veículos estacionados, levando uma onda de pânico a todos. As luzes do estacionamento piscavam, e o caos reinou. Juliana se virou, o coração disparado. De dentro do carro, uma figura familiar saiu, seu rosto coberto por uma máscara. Rápido, precisamos sair. Juliana reconheceu a voz. É o Pedro, gritou. Mas antes que pudesse pensar, Pedro apontou a arma para Carlos. Isso é tudo culpa sua, ele gritou, cheio de raiva. O olhar de desespero nos olhos de Pedro cortava como uma faca. As palavras de Tânia ecoavam na cabeça de Juliana. Um turbilhão de emoções. Você sabia que era tudo uma armadilha, não sabia? Não, eu não sabia. Mas você se meteu numa situação que não entende. Não há como sair disso. Pedro estava ofegante. E nesse momento, foi como se o mundo parasse. Todos se viraram para ele, esperando explicações. A tensão aumentou, como um fio prestes a se romper. Pedro, você não precisa fazer isso. Juliana implorou, o medo se misturando à preocupação por seu amigo. Ninguém entende. Eu fiz isso por você, por nós. A voz dele estava carregada de emoções, uma mistura de desespero e raiva. Você não viu o que fizeram com sua família, com a minha. O que você quer dizer? Ana cortou, a voz tremendo de confusão. Os olhos de Pedro estavam ardendo com uma determinação aterrorizante. Meu pai está no meio disso tudo. Carlos sabia. Ele sabia que eu estava investigando. Eles têm informações sobre a gente, sobre todas as nossas vidas. Não temos para onde ir. Juliana se sentiu tensa, uma onda de pânico se apoderando dela. Uma flecha de horror atravessou sua mente e se transformou em uma pergunta visceralmente simples. Até que ponto seu pai estava envolvido? O que mais ele tinha escondido? Você tem que me ajudar, Pedro. Precisamos desvendar isso juntos. Juliana gritou, mas a sensação de que a amizade deles estava em risco crescia. Então, algo imprevisível aconteceu. Outro grupo de homens, bem mais numerosos, surgiu do nada, cercando o estacionamento por todos os lados. Eram dos mesmos de antes, os que trabalhavam para Carlos, como se tivessem surgido das sombras. Ele não devia ter se metido nesse jogo. A voz de Carlos ressoou do fundo do estacionamento, cheia de desprezo. Aqui, quem joga você não tem opção a não ser perder.
Juliana sentiu um nó na garganta. Havia tantos traidores. Nem todos somos inimigos, Carlos. O que está acontecendo? Ela gritou, tentando entender. Foi então que a bomba estourou. Um dos homens de Carlos se virou. Encontre o vídeo, leve elas. E antes de terminar a frase, os homens cercaram Pedro, Ana e Juliana. Um deles avançou com um olhar ameaçador. Mas, em meio ao tumulto, ao ruído ensurdecedor e ao pânico nas expressões, o olhar de Juliana se deteve em algo que fez seu coração parar. A figura de Tânia se aprofundava na escuridão, e em um ato súbito ela empurrou um botão em um dispositivo no bolso. Um tremor violento percorreu o estacionamento. As luzes começaram a piscar de maneira frenética. "O que você fez?" gritou Juliana, apavorada. O chão estremeceu, e antes que pudesse responder, uma detonação ensurdecedora ressoou, fazendo a estrutura de um dos prédios colapsar. No meio de tudo isso, uma verdade ficou clara. Tânia não estava lá para ajudar. Ela era parte de tudo, uma mente manipuladora buscando poder e controle. E no meio daquela explosão, as certezas que Juliana tinha desmoronaram. "Vamos acabar com isso agora", gritou um dos homens, e tudo ao redor dela virou um pesadelo em câmera lenta. Juliana mal teve tempo de pensar. O que isso significava para ela, para seu pai e para tudo o que a cercava? As sombras começaram a fechar-se, mas no fundo do seu ser, uma certeza crescia. Elas precisavam lutar, ou a cidade seria engolida por aquela teia de corrupção. E enquanto o caos continuava a crescer, a única pergunta que ressoava em sua mente era: conseguiria descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? O caos se instalou no estacionamento. A fumaça encobria a visão, e o som de gritos misturava-se com a sirene ao longe. Juliana sentiu seu coração disparar enquanto observava Pedro com a arma em punho, encarando Carlos e a equipe. O desespero tomava conta dela. "Precisamos sair daqui agora", gritou, puxando Ana para mais perto. Carlos, que por tanto tempo fora seu símbolo de segurança, agora era um monstro disfarçado. "Não vamos fugir. Vamos resolver isso agora", ele gritou, e Juliana percebeu que a batalha que se desenrolava não era só entre bandas rivais de criminosos, mas por tudo em que acreditavam. "Não precisamos fazer isso. Podemos nos unir", Ana implorou, a voz trêmula. Mas as palavras não pareciam entrar na cabeça de ninguém. Então Tânia, com um sorriso maligno, começou a se afastar lentamente. "Vocês realmente acham que vão conseguir sair dessa? O jogo acabou, meninas." A expressão dela era de alguém que se aventurou muito além de suas capacidades. Tânia já tinha cruzado a linha que separa a lealdade da traição. Nesse momento, a explosão aconteceu. O prédio atrás deles desmoronou. Pedras e poeira voando para todos os lados. Juliana mal teve tempo de pensar em se proteger antes que o caos reinasse completamente. As pessoas começaram a gritar e correr. Ela agarrou o braço de Ana e puxou-a para a saída. "Vem, rápido!" gritou Juliana. Mas Pedro estava perdido em meio ao pânico. "Eu não vou deixar isso acabar assim. Eu vou me vingar", ele gritou, encarando Carlos. Juliana sabia que não havia tempo para isso. Mais pessoas começaram a se aproximar e não era só a polícia. Eram os homens de Carlos, prontos para acabar com tudo. "Agora!" Juliana gritou, se jogando para fora da estrada, puxando Ana ao seu lado. O som de tiros ecoou ao fundo. O desespero era palpitante. O mundo ao redor parecia desabar, mas Juliana só pensava em continuar. O que mais poderiam fazer? E se aquela fosse a última batalha? O último ato de um jogo que já os tinha consumido. Enquanto corriam, uma onda de calor passou por elas. O fogo começou a se espalhar e a fumaça espessa bloqueava a visão. Juliana mal conseguia respirar. "Precisamos de um plano",
disse Ana, ofegante. Elas se jogaram atrás de um carro, tentando recuperar o fôlego. No meio do caos, uma figura familiar apareceu à distância. Era o oficial, amigo de seu pai. Ele estava lá, com determinação. Juliana, Ana, venham, é perigoso aqui, ele gritou, fazendo sinal para que se aproximassem. Juliana hesitou. O que mais ela poderia confiar? Mas a urgência os forçou a avançar. Vamos, agora! Gritou novamente, e as duas correram em direção ao oficial, que as puxou de volta para a segurança. Eu sei que tudo isso é loucura. A situação está sob controle, mas precisamos ser rápidos. Eles vão atrás de vocês. O oficial falava enquanto as guiava, suas vozes abafadas pelo rugido das chamas. O que antes era limpo e claro, agora estava ensanguentado de mentiras. Assim que chegaram a um local seguro, Juliana encarou Ana, seu coração pesado. O que vamos fazer agora? O desespero era palpável, mas havia uma luz de esperança. A verdade estava destruindo tudo, mas havia espaço para um novo começo. Nós iremos expor essa rede. Precisamos reunirmos e mostrar a todos o que realmente está acontecendo nesta cidade. Ana respondeu, a determinação voltando aos olhos dela. Juliana sentiu um pontinho de esperança nascer dentro de si. Podia ser o fim, mas também podia ser um novo começo. Sim, vamos lutar. Por isso, temos que nos unir e buscar a justiça, mesmo que não seja fácil. Enquanto saíam lentamente daquela noite infernal, um único pensamento ecoava na mente de Juliana. A batalha pela verdade estava apenas começando, e a cidade que conheciam nunca mais seria a mesma. E neste momento de incerteza, um lembrete: você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Esmague esse botão de like agora. Sua ação ajuda muito com o algoritmo. Não hesite em inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos desbravar essa história.